E aí tem agora esse lance, eu realmente, eu na verdade pensava em abrir a conversa sobre o lance das vacinas, mas enfim, o assunto acabou vindo, e eu ia falar sobre o lance das vacinas referente ao que a gente sabia até mais ou menos na época que eu entrevistei o Kim, só que agora temos esse fato novo, que são as tais vacinas indianas. Vou falar vacina indiana porque eu também não sei a pronúncia correta, né? Então, é mais uma narrativa, tipo, qual é o lance? Porque o que eu vi foi que o Bolsonaro fez a compra aí dessa vacina indiana com 1000% de superfaturamento, algo, acho que era exatamente 1000%, pelo menos, né, pelo que eu vi sendo veiculado por aí, e essa vacina nem sequer teria sido, ela não, acho que não passou por todos os testes, não foi, eu não sei se a Anvisa ainda não tinha aprovado totalmente, mas era algo nesse sentido, né? Então, como é que é? Qual era a narrativa e o Você que vê como de o fato pessoal é aconteceu? incoerente, né? O pessoal reclama que o Bolsonaro não comprou as vacinas da Pfizer, que não eram aprovadas pela Anvisa, mas eles falam que o Bolsonaro tinha que ter comprado. E, ao mesmo tempo, eles reclamam dizendo que o Bolsonaro, que a vacina da Covaxin está sendo comprada, a vacina indiana, está sendo comprada sem aprovação da Anvisa. Vacinas que sequer foram entregues, né? Ainda, pelo menos ainda. Mas você vê, narrativas mentirosas, né? Diziam que o preço da vacina era $1,16. Aí quando você vai ver, o próprio governo da Índia diz, não, o preço do Brasil está em linha com preço de $15, na verdade, né? Está em linha com o preço pago por outros 13 países, então está correto, é o mesmo preço, inclusive, é mais barato do que as clínicas particulares pagam dentro da Índia. Então, por quê? Porque parece que o jornalista, quando fez a reportagem, pegou o preço subsidiado que a Índia repassa para outros estados dentro da Índia. Então você vê que rola uma certa incapacidade também de falta de conhecimento e aprofundamento do jornalista. E eu quero falar especificamente sobre isso. Mas aí você olha e fala, não, o governo pagou isso em 300 mil vacinas, não foram 300 mil, foram 3 milhões, você tinha um erro no invoice. Quando você vai olhar os contratos eram um preço de mais ou menos $15 para 3 milhões de vacinas. Aí você vai olhar o preço de $15, se é um preço acima do mercado para outras vacinas, não, é o mesmo preço, inclusive a vacina da Moderna, que foi a vacina que eu tomei, o preço dela é de $30, é o dobro. Eu particularmente acho que 30, 100, o preço que, não o preço que for, mas vacina, se fosse mais caro, que pagasse. Se a vacina funciona, o caro é deixar as pessoas sem vacinação. Mas, no final das contas, você repara, você não tem superfaturação, você no superfaturamento da vacina, o preço é aquele é o preço em linha com o mercado internacional, você não tem, você olha os contratos, os números batem com os números internacionais, e aí quando você vai olhar para ver se efetivamente o que houve, o que aconteceu, não tem nada, não sobrou nada. Era só uma narrativa. E sequer o governo federal pagou o dinheiro, porque a promessa também tinha sido que o governo federal tinha pago tudo à frente. Aí você vai olhar para ver se houve desembolso do governo, não houve. Aí Foi tipo o agora, lance do leite condensado também, aconteceu uma coisa é parecida, isso, né? leite condensado é a mesma coisa. Mas repara, o Wagner, é leite condensado, é tratolão, etc. Qual o problema dessa história? Primeiro, qual o antídoto para essa história? Qual o antídoto para isso não acontecer? Se você quisesse saber a verdade dos fatos. De novo, o jornalismo ele tem certas regras. Uma regra tradicional é de que toda vez que você vai fazer uma reportagem, você procura a parte e dá a ela o direito contraditório. Isso é muito tradicional, muito. Uma das coisas mais. Isso não, realmente É manual. é o que eu recomendo aqui no canal sempre, galera. É tipo assim, eu acho que a gente precisa de uma oposição qualificada, de preferência, mas enfim, oposição é importante. Eu acho que tu ter também pessoas com um discurso mais alinhado ao governo também é importante, porque a gente precisa ter acesso ao maior número de informações possíveis para que possamos desenvolver a nossa própria opinião. Então, assim, eu acho que é importante acompanhar, seguir o pessoal do MBL, ver o que eles estão lá falando,
mas também é importante ver o que as pessoas do outro lado estão falando, né? E é muito problemático sempre que alguém tenta falar para você, nem escuta essas pessoas que estão lá daquele lado, porque aquilo lá só fala besteira, é sempre mentira, não confia nessas pessoas, eles só mentem o tempo inteiro. Porque, sabe, tipo, você acaba, se você segue, né, esse conselho de nem escutar quem tá do outro lado, você se prende numa bolha. E aí talvez você esteja acreditando em muitas coisas que não sejam tão verdadeiras assim e nem faz ideia. Porque já parou de escutar quem oferece um contraponto, que é importante. É importante a gente saber o que o outro lado fala também, né? A síntese precisa de antítese. Isso o que você está dizendo é isso. Para você chegar a uma síntese, você precisa da antítese. Não tem jeito. Então é muito importante. Eu falo para as pessoas, escutem o outro lado, ouçam. É muito bom ver o confronto de ideias. Nunca me furtei a debater com ninguém. Eu não vou fazer, eu não bato boca no Twitter, porque aí eu acho que é uma coisa meio ridícula, mas fazer debate, eu faço debate com quem quer que seja. Se o Eu debate bato um pouco de boca no Twitter, mas é um Eu pouco não- ridículo, eu não tiro a tua razão em falar isso. Não, porque fica aquele negócio, eu disse isso, mas a pessoa não tem o confronto, não tem a troca de ideias de verdade. Mas enfim, eu estava te falando, no final das contas, você olha todas essas histórias, qual era a solução para isso? Sou do jornal, o Estado, no caso do Estadão, vou fazer uma reportagem. Ministério da Saúde, tá aqui, ó. Tô com a questão aqui da Covaxin e aqui tá um invoice que eu recebi, o Luiz Miranda, irmão do Luiz Miranda. Nem vou falar aqui de Luiz Miranda, porque aqui em Miami esse cara tem uma história complicada. Mas você vira pro cara e fala assim, ó, tá aqui. Vocês pagaram isso mesmo? Pagaram antecipado 1000%? O que vocês têm a dizer sobre isso? Ia demorar. Eu perguntei para o pessoal do governo federal se isso aconteceu. Eles falaram que não. Ninguém procurou eles por contraditório. Ia demorar 1 minuto para o cara virar e olhar o contrato e falar assim: não, querido, desculpa. Esse invoice que você tem não bate com o que a gente tem aqui no processo. E, mais do que isso, aqui, ó, o contrato. A gente pagou, na verdade, o preço do mercado internacional. E nem pagou, porque a gente vai pagar no final. A reportagem não teria saído. O editor, se ainda houvesse editor, né? Na época que existia jornalismo. Na época que existia jornalismo profissional, e é por isso que eu digo que o jornalismo profissional morreu. Na época que existia jornalismo profissional, o editor do Estadão matava a reportagem e falava, não tem reportagem. Hoje é tanta ânsia em dar o furo, e o furo é contra o Bolsonaro, para citar aqui, fazer uma menção aqui à Patrícia da Folha, é tanta ânsia em dar o furo, que o que acontece é isso que a gente está vendo. Aí vem o furo, tá dado o furo. É tudo mentira. E qual o problema dessa história? O problema é que eu, por exemplo, já tenho preguiça. As pessoas vêm me perguntar, você viu que saiu da Covaxin, não sei o quê, babá, pô, que escândalo de corrupção, Jornal Nacional. Eu falo assim, tá bom. Você viu? Eu falo, não vi ainda. Dá 24 horas. Espera, vamos respira um pouco. É engraçado que isso vira a história do menino que gritava lobo também, né? É exato. Foi até o meu tweet hoje. Falei, isso é o menino que grita lobo. Agora gritam lobo pra mim, eu nem vou ver se tem lobo. Não tenho mais curiosidade. Pô, e você lembrou aí o leite condensado e o tratolão, e vê qual é a credibilidade. Acabou. O MBL tava batendo 50 vezes nessa coisa. Eu tô falando de MBL aqui, mas qual é a relevância do MBL? O MBL não tem mais relevância eleitoral nenhuma. Então, por que a gente tá falando nele, né? Mas é só para exemplificar a oposição. MBL, imprensa, é a mesma coisa. Vem essa oposição raivosa e joga essas coisas no ar. Aí fazem um escarcéu em torno disso. Aí a gente vê, puta, era tudo mentira. Tudo mentira. Era tudo falso. Não tem superfaturamento, não teve contrato pago antecipado, não tem problema com a vacina, tudo falso. Aí você fala assim, e esse escarcéu que vocês fizeram por causa de tudo? Veja, mas tá atrasada a vacina, vocês já repararam que nem chegou a vacina? Tá atrasada? Eu falo, não sei se vocês repararam, existe uma escassez, mesmo agora que a gente está conversando em junho, existe uma escassez absoluta de vacina ainda no mundo. Existe muito mais oferta, muito mais demanda de vacina no mundo que a capacidade produtiva mundial.